Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano e onipotente Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso soberano Deus. Aleluias. Hoje eu vou dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 26, aonde diz o seguinte: E aconteceu que quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciões do povo no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento muito precioso, e derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito deste desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: Por que afliges esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tende os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para memória sua. Então um dos 12, chamados Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis, e eu lhes entregareis? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12, e enquanto ele comiam, disse: Na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: O que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu. Ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse-lhes: Ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No próximo vídeo, eu dou continuidade na nossa leitura para nós finalizarmos este capítulo. Glórias ao nosso Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.